Sabe aquela impressão de que poesia é uma espécie de código secreto feito só para alguns iniciados? Bom, a ideia aqui é justamente a gente quebrar esse código. Juntos, vamos transformar a poesia em algo simples, acessível e, o que é mais legal, fascinante. Então, vamos começar por uma ideia bem comum que muita gente tem. A de que poesia é um quebra-cabeça super complicado. Coisa de sala de aula, que tem só uma resposta certa e pronto. Mas será que é só isso mesmo? Pois é, a verdade é bem diferente. Poesia, na sua essência, não tem a ver com acertar uma resposta, tem a ver com sentir. É uma das formas mais puras e diretas que a gente tem de colocar para fora emoções e ideias. Ok, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa do básico, dos fundamentos, depois entende como as peças se encaixam e, no final, vê como tudo isso vira algo bem maior. Beleza, vamos lá. Primeira sessão. O que, afinal de contas, faz um poema ser um poema? O que ele tem de tão diferente de um texto qualquer que a gente lê por aí? Olha só, a primeira grande sacada é essa. Um poema não é feito de parágrafos. Ele é construído em versos. E isso não é à toa, é uma escolha super intencional, sabe? Cada quebra de linha, aquele espaço em branco na página, tudo isso tem um porquê. Ajuda a dar o tom, a construir o significado de um jeito que um texto corrido simplesmente não conseguiria. Certo. Agora, vamos dar um zoom. Vamos focar no que seria o átomo da poesia, a pecinha fundamental de onde tudo começa, o verso. Um verso é uma linha do poema. Simples assim. Mas essa simplicidade esconde um poder enorme. Pensa bem, num texto normal, a gente escreve até o fim da margem. Na poesia, não. Quem escreve decide exatamente onde o verso termina. E é essa escolha que controla o ritmo, que dá destaque para uma palavra e que pode, inclusive, mudar todo o sentido da coisa. Legal. Então a gente já tem o verso. Agora, a parte fascinante é ver como esses versos, essas linhas cheias de intenção, começam a se agrupar, a formar estruturas maiores dentro do poema. Isso aqui ilustra direitinho como as peças se encaixam, olha só. A gente tem as sílabas, que dão a batida, elas formam o verso, que é a linha, vários versos juntos formam uma estrofe, que é como se fosse o parágrafo do poema, para facilitar. E juntando as estrofes, pronto, temos o poema inteiro. E aqui vem uma das ideias mais cruciais de todas. Num poema, a forma e o conteúdo não andam separados. É como uma dança, sabe? A estrutura não é só um potinho onde se jogam as palavras. A estrutura, o jeito como o poema é construído, já é parte da mensagem. Ok, então a gente já entendeu a arquitetura, a estrutura visual do poema. Mas e o som? De onde vem aquela musicalidade, aquele fluxo que a gente associa tanto com a poesia? Bom, essa música com palavras é criada usando principalmente duas ferramentas. A primeira é a métrica, que nada mais é do que controlar o número de sílabas para criar um ritmo, uma batida mesmo. E a segunda, claro, é a rima, que cria aqueles ecos de som que conectam uma linha na outra. O verso tradicional é tipo a arquitetura clássica da poesia. Tem regras mais rígidas, mais claras, sobre quantas sílabas usar, onde rimar. Isso tudo cria uma estrutura bem definida e, geralmente, muito harmoniosa. O exemplo clássico disso é o famoso verso decassílabo. Ele tem que ter 10 sílabas poéticas. Não pode ser 9, não pode ser 11. Tem que ser 10. E essa regra, essa contagem certinha, acaba forçando um ritmo constante que guia a leitura do poema todo, quase como uma pulsação. Então a gente vê que existem caminhos diferentes. De um lado tem o verso tradicional, com essa estrutura mais amarradinha, com rima e tudo mais, mas do outro lado existe o verso branco. Ele pode até ter um número fixo de sílabas, manter o ritmo, mas ele abre mão da rima. A ideia é buscar um som mais solto, mais próximo da nossa fala, do dia a dia. Bom, até agora a gente falou muito do como um poema é feito. Mas agora a gente chega na pergunta de $1 milhão. Por quê? Para que escrever poesia? E mais ainda, para que ler poesia? E a resposta é porque a poesia importa. Ela funciona como um espelho. É um jeito de colocar em palavras aqueles sentimentos que às vezes nem a gente entende direito. De pensar sobre as coisas do cotidiano. Mas o mais importante, talvez, seja criar essa conexão. Faz a gente perceber que não está só no que sente. E aqui está a grande mágica da coisa, eu acho. Um poema não é uma estátua, não tem um significado fixo. Ele é vivo, ele muda conforme a gente muda. O mesmo poema, lido hoje, pode ter um significado totalmente diferente daqui a 5 anos, porque nós mudamos, novas camadas vão aparecendo. Então, no fim das contas, poesia é muito, mas muito mais do que um exercício de escola. É uma ferramenta,
Uma ferramenta poderosa para a gente se conectar com o mundo lá fora e, talvez mais importante ainda, com esse universo complexo que existe aqui dentro da gente. Para fechar, fica aqui uma provocação. E se a gente parasse de se preocupar tanto em entender um poema com a cabeça e começasse a tentar sentir o poema, a vivenciar a experiência que ele propõe? Talvez a grande resposta não esteja na análise, mas simplesmente na sensação.